Muito bem, então vamos retomar aí a nossa série de estudos. Para aqueles que não estão nos acompanhando desde o início, nós estamos estudando a Bíblia usando o roteiro da Confissão de Fé de Westminster. Confissão de Fé é um documento muito antigo, século XVII, escrito lá na Inglaterra, e é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Presbiterianos do mundo todo subscrevem esse documento. Por isso é que nós estamos chamando essa série de Nossa Fé Comum. Esta fé é a fé que une os presbiterianos, não é? A gente anda junto porque a gente acredita nas mesmas coisas, a gente crê do mesmo jeito, por isso é que a gente anda junto. Então, nós somos unidos por essa fé. Paulo disse que a fé é um dos fatores que unem os crentes, né? Uma só fé. A confissão de fé, ela é uma elaboração da fé bíblica. Ou seja, o ensino da Escritura, o conteúdo da Escritura, a teologia bíblica foi sistematizada, organizada em tópicos por esses irmãos do passado. E isso facilita bastante o nosso estudo da Bíblia, porque aí a gente vai estudando tópico por tópico. Nós já estamos no capítulo 14. Capítulo 14. Qual é o tópico tratado no capítulo 14? Está aí, chegamos hoje ao capítulo 14. No capítulo 13 foi da santificação. Agora, no capítulo 14, nós vamos estudar a respeito da fé salvadora. Então, esse é o tópico que vamos começar a estudar hoje. Vamos ver como é que a confissão de fé elabora o ensino bíblico, ou começa a elaborar o ensino bíblico a respeito da fé salvadora. Aí está o primeiro parágrafo desse capítulo 14. Eu vou ler e você me acompanha aí silenciosamente. Vamos ver como é que eles elaboraram o ensino bíblico sobre a fé salvadora. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, essa é a articulação do ensino bíblico sobre a fé. O que nós podemos considerar aqui neste enunciado que acabamos de ler? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, ou para a qual eu quero chamar a sua atenção, é que nós estamos tratando aqui da fé salvadora. Notem que é crer para a salvação. É isso que está em pauta. Não é qualquer tipo de fé. É aquela fé que salva. É aquela fé que leva à salvação. Por isso ela é chamada de fé salvadora. Eu não sei se você concorda, mas eu estou convencido de que a fé é uma experiência humana universal. Não existe quem não tenha fé.
todos os seres humanos creem em alguma coisa, não é? Então, por exemplo, o ateísta, aquele que é ateu, o que ele crê? Ele crê que Deus não existe. O materialista, que é aquele que acha que tudo que existe é aquilo que podemos perceber pelos sentidos. Tudo que existe é aquilo que eu posso ver, ouvir, tocar. Não existe transcendência. Só existe esse universo material e não tem nada lá fora. Isso é uma crença, isso é uma fé. O escritor de Hebreus diz que fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Em algum sentido, isso se aplica a qualquer tipo de fé, não é? Eu não posso provar nem que sim, nem que não. Eu simplesmente creio desta ou daquela forma. Está claro isso, que fé é uma experiência humana universal. Todos creem em alguma coisa, mesmo que não seja uma fé religiosa no sentido estrito do termo, não é? Alguns creem na ciência, alguns creem na razão humana como autoridade última, não é? Como o tribunal último de recurso para se estabelecer o que é correto, o que não é, o que é verdade e o que não é. Então, nós estamos tratando aqui, neste parágrafo e neste capítulo da confissão de fé, da fé salvadora. É aquela fé que salva, ok? Então, qual é o nosso assunto? Fé salvadora. Isso é importante. O adjetivo aí precisa ser entendido. Mas vejam bem, o que a gente quer dizer com fé que salva? Fé salvadora. A gente precisa entender em que sentido a fé é salvadora. Em que sentido a fé salva você? Muita gente diz assim, olha, o importante é ter fé. A fé é que, se você tiver fé, o importante é ter fé. Porque a fé, ela salva. Isso é fé na fé, não é? Isso é fé na fé. De fato, não é a fé que salva, não é? Quem salva é Jesus Cristo, não é verdade? Ele é que é o nosso Salvador. Você não é salvo pela sua fé, você é salvo por Jesus Cristo. Mas, reverendo, a nossa tradição reformada diz que nós somos justificados pela fé, nós somos santificados pela fé. É verdade. Só que você tem que entender aí o pela fé. Pela fé é por meio da fé. Então, a fé é a causa instrumental da sua salvação. Ela não é a causa eficiente da sua salvação. Então, em que sentido a fé salva? Em que sentido ela causa a salvação? No sentido instrumental e não no sentido eficiente. A causa eficiente da sua salvação é Jesus. Você é salvo por causa de Jesus, de quem ele é e do que ele fez. Então, você é salvo por causa de Jesus.
Mas há um sentido que você é salvo também por causa da sua fé. Só que não é causa eficiente, é causa instrumental. É meio. Preste atenção, Paulo escrevendo aos Efésios. Pela graça sois salvos, por meio, é meio, é instrumento, não é? Então quem salva é Jesus. Qual é o meio que ele usa? A fé. Então a fé é a causa instrumental, não a causa eficiente. Então, o mais importante do que a fé é o objeto dela, não é? Você pode ter uma fé muito forte, mas se a sua fé forte for depositada num barco furado, você vai para o fundo do oceano. Você pode até ter uma fé trôpega, mas se ela estiver depositada num barco robusto e bom, você vai ao outro lado do oceano. Percebe? Então, o importante é o objeto da fé. É Jesus quem salva, e a fé salva no sentido de ser uma causa instrumental. Faz a diferença aí? Tá claro isso? Eu já usei aqui e repito, porque eu acho que esta comparação, esta ilustração ajuda a gente a entender. Eu sempre uso para entender o papel da fé na nossa salvação aquela metáfora de um circuito elétrico, não é? Pense aí num circuito elétrico. Sabe desenhar um circuito elétrico? Não é? Então, no circuito, eu estudei eletrônica, estudei telecomunicações. Vocês não sabem, mas eu sou técnico em telecomunicações. Eu fiz curso técnico nessa área. Então, você desenha lá um circuito, você tem lá os condutores, aí você tem uma lâmpada, aí você tem assim uma bateria, uma fonte de energia, não é? O que faz a lâmpada acender? Em algum sentido, são os condutores, não é? O fio, em algum sentido, são fios. Não é? Se o fio romper, a lâmpada apaga, não é verdade? Então, o fio é a causa instrumental que faz a lâmpada acender. Qual é a causa eficiente? Você pode ter um fio muito bom, um condutor daquele muito bom, mas se a bateria estiver descarregada, se não tiver uma fonte de energia, não adianta nada. Entendeu? A fonte é a causa eficiente, a fonte de energia. Jesus é a causa eficiente. A minha fé me conecta a Jesus, assim como o condutor conecta a lâmpada à fonte. Jesus usou uma outra figura parecida com isso, né? Dessa conexão vital. Ele falou: eu sou a videira, vocês são os ramos, não é? Vocês precisam estar conectados a mim de maneira orgânica e vital. Vocês recebem de mim a seiva necessária para viver em novidade de vida e produzir frutos. Assim como a lâmpada recebe energia por meio dos condutores. Entendeu? A sua fé é que te conecta a Jesus. Ok? Então, essa é a fé salvadora. Ela é salvadora no sentido de ser causa instrumental e não causa eficiente. Então, é aquela fé por meio da qual somos habilitados a crer para a salvação. Esse é o nosso tema. Agora eu quero que você perceba que os nossos irmãos chamaram a fé de graça. É a graça da fé. É a graça da fé. Isso é um detalhezinho muito importante, porque é exatamente isso que a Bíblia diz, que é uma graça. Uma graça é uma dádiva,
não é? É um presente, é uma dádiva, é uma graça. Então, a fé salvadora não é uma conquista cognitiva nossa, mas a fé salvadora é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Você crê não é porque você é mais inteligente do que os outros. Não é uma conquista cognitiva. Não foi que você, de repente, começou a analisar a coisa, tirar a prova dos 9 e elaborou racionalmente. Falou, ok, eu vou crer. Não é? Não. Você simplesmente crê. A fé simplesmente te alcança. Você simplesmente crê. Coisas que antes não faziam sentido começam a fazer. Não é? Você simplesmente é dádiva. É graça. É claro que a experiência da fé é uma experiência cognitiva, racional. É claro que a crença, a fé salvadora tem uma dimensão racional. Ela pode ser elaborada racionalmente. Mas esta elaboração racional, ela vem a posteriori, não a priori. Não é que você elabora racionalmente para crer, não é? Você crê para depois elaborar racionalmente. Aí você fala, esse negócio faz sentido, não é? Aí você elabora racionalmente. Então, a fé é uma dádiva. A fé salvadora é um dom, é um presente, é uma graça. A graça da fé. Esse é o ensino da Bíblia, tá bom? Vejam Efésios 1:19. Então, veja bem, o que Paulo está dizendo é que a nossa fé, nós cremos por causa do poder eficaz de Deus em operação em nós. Então, você foi convencido pelo poder de Deus. É graça, é dádiva. Tem gente mais inteligente do que você que não crê nessas coisas. Entendeu? Então, é graça. Jesus orou assim, Pai, eu te agradeço porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, tem gente assim que não é bem dotado intelectualmente e crê. Tem gente que é bem dotado intelectualmente e não crê. Por quê? Porque é graça, é dádiva, não é? Há uma passagem em Efésios, ela não está ali, mas que eu citei ainda há pouco, não é? Em que Paulo escreve assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça, é dádiva, não é? 1 Coríntios 3:5. Preste bem atenção, Osório. Paulo está aí ajudando os coríntios a entender qual é o verdadeiro papel do líder cristão, não é?
Parece que na igreja de Corinto havia lá uma disputa, havia partidos em torno dos nomes dos líderes, não é? Os crentes diziam: ah, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, ah, não, eu sou de Pedro. E, e Paulo está dizendo: olha, que são os líderes? Quem é Paulo? Quem é? Quem é Apolo? Apenas instrumentos por meio dos quais vocês creram. E isso não deve ser creditado à habilidade de Apolo, de Paulo, do pregador que pregou para você. Isso foi conforme, final do versículo, o Senhor concedeu a cada um. Você não creu porque aquele pregador era muito capaz. Foi porque o Senhor concedeu a cada um o resultado do ministério deles. Então, aqueles filhos espirituais de Paulo, aqueles filhos espirituais de Apolo, mas não foi Paulo e Apolo que gerou fé no coração deles. Quem gerou fé no coração deles foi o Senhor, por meio de Paulo, por meio de Apolo, foram instrumentos que Deus usou, mas essa fé brotou conforme o Senhor concedeu a cada um. Tá claro aí? Então, fé é dádiva. Fé é dom de Deus, não é? Filipenses 1:29. Olha só essa passagem aí. Paulo está falando de duas graças concedidas aos seus leitores. Deus concedeu dois presentes a eles. Quais foram os dois presentes? Olha que coisa curiosa, né? Padecer por Cristo é uma honra, é uma graça. Você não merece sofrer por Jesus Cristo, mas Deus dá a você esse presente, não é? Dá a você esse privilégio de padecer por Jesus Cristo. Mas ele não deu apenas esse privilégio. É o contrário que Paulo está dizendo. Deus não deu apenas a você a graça, o presente da fé, mas ele deu a você também a honra de sofrer por Jesus Cristo. Olha só. Mas o meu ponto aqui não é a honra do sofrimento cristão, mas o meu ponto aqui é que a fé é uma dádiva, a fé é uma graça. Então, vejam bem, que fique claro, nós, ao estudarmos a confissão de fé, estamos estudando a Bíblia. Nós cremos que a confissão de fé é uma fiel explicação, uma fiel exposição do conteúdo bíblico. Então, a confissão de fé diz que a fé salvadora é uma graça. E como vimos, a Bíblia confirma. É uma graça mesmo. É um dom. É um presente. O que mais a gente pode pontuar aqui? Muito bem. Essa fé que salva, que é causa instrumental. Esta fé que salva é uma dádiva, é um presente e não uma conquista. Como é que ela brota? Como é que ela é gerada no coração do sujeito? É obra que o Espírito Santo faz no coração dos eleitos de Deus. Olha aí o que está grifado. Então, essa é uma outra informação importante sobre a experiência da fé salvadora. É o Espírito Santo que faz brotar no coração dos eleitos a fé. É o Espírito Santo que acende no coração da gente a chama da fé, não é? Fé salvadora. Esta é obra do Espírito Santo. Então, a Bíblia ensina isso.
certamente você deve se lembrar de passagens. Eu selecionei aí 3 passagens para deixar claro para vocês que essa fé salvadora é produzida em nós pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Gálatas 5:22. Alguém leia para nós. Osório, então aí o texto que o Osório leu diz que esse tipo de coisa é que o Espírito produz na vida da gente. Esse é o fruto do Espírito. Então o Espírito produz essas coisas. A tradução do Osório e a tradução que nós usamos, a Almeida Revista e Atualizada, traz a tradução fidelidade. Kézia, você que gosta de Bíblia antiga aí, corrigida, como é que está? É corrigida a sua? Como é que está a sua tradução? Gálatas 5:22. Fé. Lá traduz fidelidade. É a mesma coisa, não é? Fé. Então, essa é uma outra possível tradução. Então, essa passagem mostra para nós que, dentre outras coisas, o Espírito Santo produz no coração da gente esta habilidade de crer para a salvação, não é? É o Espírito Santo que produz isso. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, uma outra passagem que diz isso com clareza. Muito bem, o Hilton, muito obrigado. Aí é chamado de, o Espírito Santo é chamado de o Espírito da fé ou de fé. Não é isso que está aí? É aquele Espírito que gera fé, que produz fé, não é? Nós cremos, por isso falamos, não é? Então, é o Espírito Santo quem produz no coração nosso a fé. E primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 3, uma outra passagem que indica a fé como obra do Espírito Santo. 1 aos Coríntios 12, 3. Então, Ângela, veja bem, o que Paulo está dizendo é que ninguém pode confessar a Jesus senão por obra do Espírito Santo, não é? Veja bem, com o coração se crê e com a boca confessa. Então, essa confissão dos lábios é a expressão da fé que está no coração. Então, ninguém pode confessar a Jesus a menos que o Espírito Santo gere fé no coração dele. Então, essa confissão é uma evidência, é a externalização da fé que o Espírito Santo colocou lá. A fé verdadeira, ela resulta em confissão corajosa, não é? Às vezes, essa confissão traz consequências duras para a gente, não é? Mas, como diz Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, não é? E a gente tem que estar disposto a pagar o preço. E ninguém confessa isso a menos que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração dele. Então, tá claro aí? Então, o que nós já aprendemos aqui? Que a fé da qual estamos tratando é a fé salvadora. Já aprendemos que esta fé é salvadora no sentido de ser causa instrumental.
Já aprendemos que ela é uma dádiva e já aprendemos que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que trabalha no nosso coração, produzindo essa fé que nos conecta a Cristo e nos salva. Ok? Ó, você já está doutor no assunto, hein? Coisa boa. Vamos para frente, não é? Outra coisa. Como é que o Espírito Santo produz isso em nós? Veja lá. É ordinariamente esta fé, esta operação, essa obra do Espírito, não, essa obra do Espírito é, ou esta fé, né? Eu estou dizendo aí a fé que o Espírito gera, ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para gerar fé no coração da gente? A palavra. A palavra de Deus. Ordinariamente, a fé salvadora é gerada por meio do ministério da palavra. Romanos 10, verso 14. Ó, preste atenção. Para invocar, o sujeito precisa crer, né? Ninguém vai declarar Jesus é Senhor, a menos que por obra do Espírito Santo. Como vão invocar se não creem? Mas para crer, preciso ouvir dele, não é? Ouvir dele. Como crerão se não ouviram dele? Olha o verso 17 também nesse mesmo capítulo. Ó, como é que o Espírito Santo gera fé no coração da pessoa? Por meio do ministério, por meio da pregação da palavra. Pregação do evangelho. Esse é o meio escolhido por Deus. Pode parecer loucura o evangelho. Paulo diz, muita gente acha essa mensagem muito ingênua, muito louca, não faz sentido, não é? Essa história de um homem que dizia que era Deus e que de repente foi pregado numa cruz, ficou ensanguentado lá, morto. Essa mensagem parece uma coisa louca, essa história. Mas foi o meio que Deus escolheu, não é? É poder de Deus para aqueles que creem, não é? Então, qual é o meio? Qual é o meio que o Espírito Santo usa para gerar fé? É a palavra de Deus, não é? Agora vejam bem, por esse ministério, que ministério? Ministério da palavra. Por esse ministério da palavra, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, esta fé que foi gerada, ela é também aumentada e fortalecida. Então, o Espírito gera a fé no coração pela palavra, pelo ministério da palavra. Mas esta semente que o Espírito plantou no coração, a semente da fé, ela precisa ser cuidada, regada, desenvolvida, não é? Então, qual é o meio pelo qual a semente da fé é cultivada? Pelo ministério da mesma palavra, a mesma palavra que gerou fé, haverá de fortalecer essa fé, haverá de desenvolver essa fé, e juntamente com o ministério da palavra, sacramentos e a oração. Então, a sua fé,
é mais e mais fortalecida, mais e mais desenvolvida por esses meios. Gente, não tem atalho. Não tem atalho. Se você não lança a mão da palavra para se alimentar, vai ficar raquítico, vai morrer de fome. A sua fé será uma fé frágil, capenga, não é? Não tem. Eu sempre me lembro aqui, isso eu aprendi com o reverendo Elben César, de saudosa memória, não é? Reverendo Elben é que dizia que ele fazia essa analogia. Aliás, a analogia não é dele, é da Bíblia. Mas ele que chamou a minha atenção para estas etapas da nutrição, não é? Você se alimenta da palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E reverendo Elben dizia que a nutrição tem uma etapa, que é a etapa da ingestão do alimento. A ingestão é uma etapa voluntária e consciente. É algo que você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que ingerir o alimento. Aí, depois que você ingere o alimento, aí você tem a etapa da digestão. A digestão é aquela etapa inconsciente, involuntária. Você não precisa fazer nada. O seu organismo vai extrair do alimento ingerido os nutrientes, as vitaminas necessárias para a sua boa saúde, não é? Física. Assim também é a nutrição espiritual. Tem uma parte que é consciente, que é voluntária. Você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que. Não tem jeito. E à medida que você ingere o genuíno leite espiritual, o Espírito Santo, seu organismo espiritual, vai retirando deste alimento ingerido os nutrientes, as vitaminas espirituais que vai tornando a sua fé mais robusta. Percebe? Então, não tem jeito. Esse é o caminho. A sua fé, ela é aperfeiçoada, ela é alimentada, aumentada e fortalecida por esses meios aí. Leiam, por favor, 1 de Pedro 2:2. Olha só. Desejai ardentemente como criança recém-nascida. Vocês já viram uma criança recém-nascida com fome? Eu não sei os seus filhos, mas o meu filho mais velho, então, nós morávamos em Governador Valadares, quente, muito quente a cidade. E como ele era desesperado, né? Ele não mamava no peito. E ele era desesperado, a Eliane já deixava na geladeira a mamadeira prontinha lá. E quando ele acordava, no meio da noite para mamar, ele já acordava aos gritos lá, né? Acordava toda a vizinhança. A gente não tinha micro-ondas em casa naquele tempo. E Eliane tinha que pegar a mamadeira, correr para o fogão para dar uma esquentadinha nela. Se demorasse 2 minutos para esquentar, eram 2 minutos de gritos ininterruptos, não é? Então, uma criança recém-nascida, quando tem um apetite, uma vontade, quer comer, não é?
Parece que Pedro está pensando numa criança assim, não é? Eu não sei se Pedro teve filhos e teve um filho como o meu, mas é que ele está pensando aí. Ele está dizendo: olha, você deve desejar a palavra de Deus igual uma criança recém-nascida deseja o leite materno. Deseje, não é? Porque é por esse alimento que você vai ter crescimento para a sua salvação. Então, é isso mesmo. É claro, pode acontecer por uma série de razões que você não é como aquela pessoa do Salmo 1º, né? Pessoa do Salmo 1º que a Bíblia ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O ideal é que você coma com prazer, tenha prazer. Mas às vezes a gente está sem prazer, né? Pode acontecer, fica gripado assim, aí não, perde o apetite, não é? Aí você tem que comer por disciplina, não é? Mesmo que não seja por prazer. Então, e peça ao Senhor, Senhor, dá prazer nesse negócio aqui, não é? Dá prazer. Mas, às vezes eu sei, às vezes você tem que ser disciplinado mesmo. Mas alimente-se, dá um jeito de alimentar-se da palavra de Deus. Você é muito mais do que um amontoado de músculos e ossos. Você é um ser espiritual, você tem o sopro do Criador. Você não vive só de pão, você precisa da palavra de Deus, tá? Você precisa do fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, não é? Bondade, e não é beterraba que vai dar isso para você, é a palavra de Deus. Beterraba tem outros benefícios, não é? O alimento tem outros benefícios, ok? Atos 20, 32. Olha só, Osório, está encomendando os crentes ao Senhor e à sua palavra. Por quê? O que essa palavra faz? Repete aí, leia novamente, Osório. O que a palavra faz? Essa palavra tem poder para edificar você, ok? E Lucas 17, verso 5. Aí já é a oração, não é? Como um meio pelo qual a nossa fé é fortalecida, né? Eles estão orando, pedindo a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. É isso mesmo. A fé pode ser enfraquecida por uma série de razões, não é? A fé pode ficar abalada, acontece. Todos nós passamos por momentos assim, não é? De altos e baixos. Então, a gente precisa lançar mão desses meios de graça que o Senhor usa para o nosso aperfeiçoamento, no caso aqui, para o fortalecimento da nossa fé, não é? Então, a oração é também um meio de graça. Quando você se dedica à oração, você está recebendo graça. É um dos meios que Deus escolheu para derramar sobre o seu povo a sua graça. Então, por esses meios aí, palavra, sacramentos e oração, a sua fé é aumentada e fortalecida. Resumão aqui, ó, resumão, tipo Enem aqui, vamos fazer um resumão.
Resumão, o que você aprendeu hoje? Você aprendeu sobre a fé salvadora, não é? Ela é chamada de salvadora porque é aquela fé que salva. Mas salva em que sentido? Não como causa eficiente, mas como causa instrumental. Quem salva é Jesus por meio da fé. Mas esta fé não é conquista sua, não é? A fé é uma graça, é uma dádiva, não é? Então, é um presente de Deus. E ela é gerada no seu coração por obra do Espírito Santo. Qual é o meio que o Espírito Santo usa para gerar fé no seu coração? Palavra. Agora, esta fé, ela é, uma vez implantada no seu coração, ela pode ser e deve fortalecida e aumentada. Quais são os meios para o fortalecimento? Palavra, sacramentos e oração.